Novamente, professor Paulo Giovanni, da Universidade do Cérebro. Que bom que você está aqui. Se chegou até aqui, é porque quer descobrir segredos sobre o seu próprio cérebro, que aumentarão a sua percepção e sua concentração. Eu garanto que este autoconhecimento o levará a ter maior potencial de resolver problemas, de solucionar questões, de superar desafios, de criar soluções. E assim será maior o seu potencial para alcançar os seus objetivos e chegar onde você quer chegar. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à Universidade do Cérebro. Bem, talvez a esta altura, depois de tudo que nós falamos no vídeo anterior, você esteja se perguntando: professor, mas como eu posso fazer para comprovar objetivamente que algo aconteceu com relação à percepção e concentração? Eu já ouvi o relato dos alunos e vi que é incontestável, o progresso é percebido nas mais distintas áreas de atuação. Mas como comprovar objetivamente? Bem, nós utilizamos durante o curso desenhos. É importante lembrar neste momento que o curso não se trata de um curso de desenho. Longe disso, mas ao final de 14 encontros, com 3 horas e meia aproximadamente cada encontro, pode ser presencial ou online, não há a menor diferença em relação aos resultados, todos os alunos se descobrem capazes de fazer desenhos com mais alto nível de realismo. É interessante que mesmo um aluno que acredita não ter nascido com talento ou não ter nascido com dom, ele se descobre também capaz de desenhar. Professor, será? Se além de ampliar a minha percepção, a minha concentração, a minha capacidade de memorização, de assimilação, de aprendizagem, de planejamento, de trabalhar bem com as emoções, eu também vou me descobrir capaz de desenhar? Eu digo seguramente. Com certeza você vai experimentar avanços expressivos em relação ao desenho. Pode ser que essa não seja a sua área de interesse, você não tenha paixão por essa área artística, mas vai experimentar progressos assim mesmo, é inevitável. Agora, se de repente você tem interesse nessa área, aí você vai juntar o útil ao agradável. Há muitos alunos que acabam enveredando também por este caminho e se descobrem capazes de desenhar, de fazer pinturas, esculturas, mas isso é um pequenino detalhe, é só uma forma de comprovar objetivamente que algo acontece, indiscutivelmente, em relação à percepção e concentração de todos os participantes. E o mesmo progresso percebido aqui nos desenhos passa a ser percebido nas mais distintas áreas de atuação e será percebida por você, com certeza, neste processo, nessa jornada para aprovação no concurso público. Aqui é o primeiro desenho de um aluno no primeiro dia de aula e desenho do mesmo aluno 14 aulas depois, ao final do curso. Tá? Esse é o desenho de um aluno. É interessante, cada aluno é uma história diferente. Este é um aluno que era professor de tênis na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na Faculdade de Educação Física, e relatou forte progresso na sua atividade esportiva. E diz que a criatividade dele se tornou tão grande que tudo que ele passou a olhar, ele passou a perceber que poderia ser construído ou fabricado de uma forma melhor. E ele terminou o curso com 10 inventos, 3 já registrados no INPI para conseguir patente. E ele diz: professor, nunca inventei nada antes do seu curso. Aqui também, primeiro trabalho de um aluno que estava se preparando para o vestibular. Na época, o primeiro trabalho, o mesmo aluno fez esse desenho aqui ao final do curso. Ele relata que teve forte avanço com relação à sua capacidade de aprendizagem, com relação à memorização, com relação à assimilação, à compreensão, com relação à capacidade de permanecer horas estudando sem experimentar o cansaço mental, o que lhe favoreceu com relação ao estudo para o vestibular e sua aprovação. Aqui também, desenho de um aluno no primeiro dia de aula e o mesmo aluno ao final do curso. Esse aluno eu conheci, eu estava com uma exposição na Faculdade Souza Marques, no Rio de Janeiro, e ele, quando se aproximou, começou a conversar comigo, falei sobre os hemisférios cerebrais, sobre o curso, e de repente ele disse o seguinte: professor, o meu sonho é ser engenheiro. Passei no vestibular, estou no primeiro período de engenharia, mas eu não estou conseguindo me adaptar ao cálculo. Eu tirei 0,2 em cálculo. Quem não se adapta ao cálculo não tem como ser engenheiro. E, embora seja o meu sonho, eu estou vindo aqui hoje para trancar a minha matrícula e desistir do meu sonho.
mas conversando com você, eu pergunto, o curso pode me ajudar? Eu disse para ele, seguramente, vou gostar muito de ouvir o seu relatório ao final do curso. E ele então disse o seguinte, professor, eu vou acreditar em você. Eu não vou trancar a minha matrícula. Eu sei que neste período, certamente eu já fui reprovado, vou ser reprovado em cálculo, mas no próximo eu puxo novamente o cálculo 1 e acreditando que vou me adaptar. E ele fez então a segunda, começou o nosso curso de desenvolvimento das inteligências múltiplas, dos hemisférios cerebrais, e dessa maneira ele fez a segunda prova de cálculo. E na ocasião ele teve uma boa nota. E depois, no final do período, ele fez a terceira prova, que era aquela prova que substitui a menor nota, e tirou a maior nota de cálculo da turma. Note que o avanço com relação à capacidade de aprendizagem é algo absolutamente fantástico. E por isso eu digo que será um diferencial total na sua jornada para aprovação no concurso público e em todas as outras áreas de atuação em sua vida. Vamos ver aqui desenho de mais um aluno. Perdão, aqui uma aluna que fez faculdade de zootecnia, fazia na época a faculdade de zootecnia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E essa aluna relatou um potencial expressivo no índice de avaliação na universidade. As notas se tornaram realmente muito maiores. Então, o progresso realmente é relatado em tantas áreas. Aqui uma aluna que fez o curso na UFRJ, na COP, e que desenvolveu imensa capacidade de autoconfiança, de desenvolvimento dos seus projetos. Aqui também, primeiro trabalho de um aluno, primeiro dia de aula, o mesmo aluno ao final do curso. E o curioso é que todos saem fazendo desenhos desse nível, sem exceção. Não importando mesmo se o aluno desenha muito, se desenha pouco ou se não desenha nada. Todos alcançam exatamente este mesmo resultado. Tudo que é necessário para alcançar este resultado, também com relação a desenhos, é frequentar as 14 aulas do curso, fazer os exercícios propostos, que naturalmente não é milagre, e todos se descobrem capazes de fazer desenhos com alto nível de realismo. Agora, o desenho é só um pequenino detalhe, é um grãozinho de areia, é simplesmente um instrumento para comprovar objetivamente o avanço na percepção e concentração. O progresso será percebido em todas as áreas de atuação, inclusive na sua jornada para aprovação no concurso público. Também trabalho de um aluno, uma aluna e a mesma aluna ao final do curso. Agora, hoje, nós vamos falar mais sobre os dois hemisférios cerebrais. Agora, neste momento, eu peço a você que acione uma atenção integral, para que realmente possa chegar a conclusões mais elaboradas sobre os dois hemisférios cerebrais e que não chegue, ao término desse vídeo, a conclusões imediatistas. É quase tudo que se ouve falar sobre os hemisférios cerebrais, como disse no vídeo anterior, trata-se de uma percepção simplista ou superficial e muitas vezes são mitos. Quando nós começamos a desdobrar, na verdade, para levar o outro a conhecer, nós temos que desdobrar conhecimentos em informações, passar essas informações através de palavras. E cabe, no caso a você, receber essas informações e desdobrá-las em conhecimentos. E neste processo, muitas vezes as coisas se perdem e chega-se a conclusões equivocadas. O lado esquerdo do cérebro, como eu falei no vídeo anterior, é extremamente exato. Ou as coisas são ou não são, ou servem ou não servem, ou são boas ou são ruins, ou presta ou não presta. E dessa maneira, então, essa percepção às vezes nos leva a conclusões muito imediatistas. Não quer dizer que essa percepção também não seja boa. Ela é importante em tantos momentos em nossas vidas. Mas convido você a uma percepção mais ampla. Note que, para que fique muito claro sobre os dois hemisférios, eu vou voltar um pouquinho no assunto anterior. Eu disse para você que com muita frequência ouvimos falar que o hemisfério esquerdo, por exemplo, é racional e o direito seria emocional. Um é razão, outro é coração. Um é artístico, outro é lógico-matemático. Um é temporal e outro atemporal. Nós vamos chegar à conclusão, ao longo dos nossos encontros, isso vai ser um processo em que nós estaremos construindo conhecimentos, nós vamos descobrir que os dois hemisférios, por exemplo, são lógicos, trabalham com a lógica de uma forma diferente. Um exemplo,
Um trabalha com uma lógica convencional, linear, presa aos padrões e às convenções. O outro hemisfério, no caso o direito, com uma lógica não convencional, que não está presa aos padrões pré-estabelecidos, que considera inclusive o que parece lógico e também aquilo que não parece lógico para o hemisfério esquerdo cerebral. Mas os dois são lógicos. Um exemplo, um prédio de 48 andares é um prédio muito alto? Na maioria das vezes a resposta é sim, se a pessoa mora no Brasil. Se mora em Dubai, ele vai dizer, é baixo. Agora, esta resposta está presa à lógica de qual hemisfério cerebral? Está presa à lógica, na verdade, do hemisfério esquerdo do cérebro, que trabalha preso aos padrões. Ele sabe que a maioria dos prédios não tem 48 andares no Brasil, então ele afirma, é muito alto. Se ele mora em Dubai, ele diz, é muito baixo. Agora, se o lado direito traz a resposta, e se essa resposta é verbalizada pelo hemisfério esquerdo, que trabalha com símbolos verbais, já vimos isso no vídeo anterior, note que a resposta será mais ou menos a seguinte. Bem, em relação à maioria dos prédios, é um prédio muito alto aqui no Brasil, mas você me pergunta em relação a quê? Porque ele sabe que se for em relação a um prédio de 150 andares, não é tão alto assim. Se for em relação a uma montanha, é algo mínimo. Em relação ao planeta, é um cisco. Note que os dois hemisférios cerebrais, eles são artísticos. Eles trabalham com a arte de uma forma diferente. Note, por exemplo, quando nós vimos anteriormente desenho de alunos antes e depois, nós temos o desenho no primeiro dia de aula, no momento em que o aluno estava utilizando mais o hemisfério esquerdo do cérebro. E ele foi capaz de pegar uma estrutura extremamente complexa, que é a figura humana, e representar em pouquíssimas linhas, e em qualquer parte do planeta. Sabe-se que se trata de uma figura humana. Isso também é arte. Arte simbólica. Note que ele foi capaz de sintetizar de uma forma incrível, e isso tem muito valor. Só que o próprio lado esquerdo, que trabalha com essa percepção exata, imediata, muitas vezes ele mesmo olha e diz, ficou horrível, porque ele percebe que está longe da realidade. Mas é um bom trabalho simbólico. E aqui no final, um bom trabalho realista. No momento em que o aluno estava utilizando mais o hemisfério direito cerebral. Como o hemisfério direito, ele percebe a realidade de forma ampla, tem uma percepção tridimensional, espacial muito apurada, é capaz de processar luzes e sombras. Naturalmente, ele transporta o que vê para o papel. É algo simples para ele. E ele também pode evoluir para outros estilos da arte, que não seja necessariamente o realismo. Então, note que os dois hemisférios são artísticos. Os dois hemisférios são emocionais. Não existe isso que um hemisfério é emocional, o outro não. O lado direito é emocional, o lado esquerdo não. Não é verdade. O lado esquerdo é emocional, o lado direito é emocional. Trabalham com as emoções de uma forma diferente. Você vai poder perceber isso ao longo dos nossos encontros. O próprio cérebro límbico, formado antes do neocórtex na história da evolução da humanidade, há nele registros emocionais que garantiram a sobrevivência da espécie. E todos nós somos dotados desse cérebro primitivo até os dias de hoje. Um cérebro não pensante e também emocional. Então o cérebro como um todo é emocional. O cérebro pensante, os dois hemisférios e também o sistema límbico. Não podemos dizer que um é emocional e o outro não. Com frequência nós ouvimos falar, por exemplo, que um hemisfério é importante para a construção de uma obra de arte literária, para desenvolver uma redação para um concurso público. Note que os dois hemisférios são importantes. Com frequência ouvimos isso por uma percepção também equivocada, por desconhecimento do processo. O lado esquerdo é um hemisfério verbal, um hemisfério simbólico, trabalha com palavras, trabalha com números. E ele é importantíssimo, naturalmente, para que possamos nos comunicar através de palavras, possamos fazer uma redação. Mas note que a pessoa, às vezes, conhece o vocabulário, conhece a gramática, todas as regras para uma boa redação, mas a redação não flui. E ele não sabe por quê. Por quê? Ele está trabalhando muito com o lado esquerdo, preso aos jargões, preso a uma métrica muito rígida. No momento que se aciona mais o hemisfério direito cerebral e ele passa a participar mais da atividade, aí a redação flui. Porque ele nos traz a possibilidade de sermos mais versáteis com relação aos símbolos verbais. Note então que o lado
direito do cérebro, ele conhece o significado das palavras. Ele só não precisa delas para estruturar o seu pensamento. Ele tem um pensamento altamente complexo e não verbal. Note, por exemplo, que com frequência ouvimos falar que o lado direito do cérebro não é matemático e que o esquerdo é. Isso também não é verdade. Note que o lado esquerdo do cérebro é altamente matemático. Ele trabalha com símbolos numéricos, é capaz de desenvolver uma matemática extremamente elaborada. E tem ele uma percepção realmente exata. Agora, o lado direito do cérebro também é altamente matemático. Note que, quando vai se avaliar vários planos de um poliedro, como eu falei no vídeo anterior, mas deixa eu repetir aqui para que se entenda ainda melhor, é necessário a percepção do hemisfério direito do cérebro para se avaliar vários planos de um poliedro, para se encontrar uma solução para um problema matemático de forma não convencional. Novamente é necessária a participação do hemisfério direito do cérebro. Se nós temos que avaliar por diversos ângulos, o hemisfério direito é importantíssimo. Note, por exemplo, um goleiro, quando agarra uma bola no gol, como eu disse anteriormente, ele calcula a aproximação, a desaceleração, o atrito, a projeção, a impulsão e alcança a bola em tempo. Ele alcança a bola e cai no chão, no solo, sem se machucar. Fez todos os cálculos de forma intuitiva e de forma espacial. Note, então, que ele é altamente matemático. Ele só não trabalha com a matemática simbólica, mas é altamente matemático. Ouvimos muito que o lado esquerdo do cérebro é o temporal. Entendemos muitas vezes que o lado direito seria atemporal. E isso também não é verdade. Note que o lado esquerdo do cérebro é um hemisfério que tem uma relação com o tempo muito forte. E essa relação com o tempo nos traz, às vezes, a sensação equivocada de que ele somente é temporal. É uma relação tão forte que ele se sente muitas vezes lutando contra o tempo. Ele se sente muitas vezes num processo realmente angustiante. Com muita frequência ele experimenta ansiedade diante do tempo. Já o hemisfério direito, a relação que ele tem com o tempo é muito suave. É uma relação muito agradável. É tão agradável que dá a impressão que ele não tem comprometimento com o tempo. E isso não é verdade. Note que se não há um objetivo claramente definido de se concluir em um tempo específico, ele é capaz de entrar pelas madrugadas, pelas semanas, pelos meses, pela vida inteira aprimorando, porque não há, na verdade, limites para o desenvolvimento de nenhum produto, de nenhum serviço, de nenhum conceito ou ideia. Não existe, inclusive, limites para o desenvolvimento humano. O crescimento é para toda a vida. Não nos disseram isso. Nos falaram até o contrário. Como é que se fala mesmo? O pau que nasce torto, permanece torto. É cada macaco no seu galho, não é isso? É cada um no seu quadrado. Tem que nascer com um dom, tem que ter o talento. E nós somos levados a crer na impossibilidade, por exemplo, da mudança. Agora, quer venhamos conceber ou não a possibilidade da mudança, todos nós estamos em processo de plenas mudanças. Então, note dessa maneira que o hemisfério direito do cérebro, ele é altamente temporal. A relação que ele tem com o tempo é que é diferente. E desta maneira, se existe claramente definido que tem que se concluir algo em tempo, ninguém melhor do que o hemisfério direito para fazer isto. Note que ele agarrou a bola em tempo, antes dela cruzar a linha do gol, porque isso era previamente definido. Então, dessa forma, quando o lado esquerdo do cérebro reconhece a perícia, a capacidade, a competência do hemisfério direito cerebral, também em relação às questões temporais, aí ele mesmo começa a solicitar participação. E os dois hemisférios começam a se potencializar de uma forma fantástica. Note que não há estímulos quase à criatividade. Por exemplo, no nosso sistema de ensino, nós vemos muitos estímulos à criatividade lá na educação infantil, quando há bons profissionais lá. Depois o aluno passa pelo ensino fundamental, médio, superior, muitos conceitos técnicos lhe são inculcados, mas este aluno não é estimulado, por exemplo, ao processo criativo. Ele não é estimulado a se posicionar diante do conhecimento. Ele não é estimulado a fazer uso prático do conhecimento. Não é estimulado a gerar novos conhecimentos.
Aí ele chega nos cursos de mestrado e de doutorado e, novamente, ele tem que ser criativo. Mas aquele aluno que nunca foi estimulado ao processo criativo e tem que ser criativo utilizando de uma linguagem lógico-matemática, que é a linguagem científica, que busca a objetividade e que é importante e que acaba por estimular mais o lado esquerdo do cérebro, que também é importante, mas menos criativo. Mas, novamente, há estímulos à criatividade. Então, muita atenção a tudo que será dito. Nós estamos começando a desdobrar informações em conhecimento, mas não chegue a conclusões precipitadas. Os dois hemisférios são altamente complexos, capazes de processar informações de forma independentes. São duas máquinas biológicas absolutamente fantásticas e necessitamos delas. Assim como uma ave necessita das duas asas para voar, nós precisamos dos dois hemisférios cerebrais. Então, se chegar ao final deste vídeo e porventura for levado a pensar que um hemisfério é mais importante do que o outro, volte a assistir o vídeo e chegue a conclusões mais elaboradas, entendendo que os dois são importantes. Vamos lá. Vamos falar um pouco mais, então, agora sobre os dois hemisférios cerebrais. Note que o lado esquerdo do cérebro, ele processa informações realmente de forma diferente no desenvolvimento dos seus projetos. E se a mesma pessoa estimula mais o hemisfério direito do cérebro, não é uma outra pessoa, não é a mesma pessoa. Se ela estimula mais ou utiliza mais o hemisfério direito, a diferença é muito expressiva. Vamos lá. Nós temos aqui o ponto de partida e aqui o ponto de chegada, correto? E a pessoa dá o primeiro passo em função de alcançar o objetivo, com o lado esquerdo do cérebro mais na liderança da ação. A pessoa alcançou plenamente o objetivo? Note que não. Para o lado esquerdo do cérebro, que trabalha em função do tempo, que tem essa relação muito forte com o tempo, isso é algo bom ou é algo ruim? Para o lado esquerdo do cérebro é algo terrível. Ele gostaria de já ter alcançado o objetivo na primeira investida. Ele entende, na verdade, que ele está investindo tempo e talvez perdendo tempo ali. E dessa forma, então, ele começa a sentir uma certa angústia, talvez uma ansiedade diante do processo. E o que faz o lado esquerdo? Ele lança um olhar superficial sobre a experiência, não identifica onde estão as reais diferenças que o afastam do objetivo a ser alcançado, e dessa forma ele volta à estaca zero e diz, vou tentar de novo. Como ele percebeu que há diferenças, há do verbo haver, mas não identificou onde estão as diferenças, ele não sabe onde empreender força de fato. Então é muito possível que ele cometa os mesmos equívocos da segunda vez. E talvez chegue um pouco mais próximo. No momento que ele chega um pouco mais próximo do objetivo a ser alcançado, neste momento, o lado esquerdo está mais motivado? Note que não. Ele não está mais motivado. Porque ele gostaria de já ter alcançado, na verdade, o objetivo. Para ele, o interessante é que se alcance logo, que se resolva logo. E dessa maneira, então, ele lança de novo um olhar superficial sobre a experiência e diz, vou tentar de novo. E volta novamente para a estaca zero. Neste exato momento que ele volta para a estaca zero, ele decide reiniciar, tá? E reiniciar, só que cometendo grande parte dos equívocos novamente. E agora, ele diz, tentei, mas não consegui. Você já ouviu frases como essa? Possivelmente, tenta lembrar, talvez você já tenha pronunciado. Tentei, mas não consegui. Essa frase faz muito sentido para a modalidade de percepção do hemisfério esquerdo cerebral, que trabalha em função do tempo, com essa relação muito forte com o tempo. Para o hemisfério direito, essa frase não faz o menor sentido. Se tentou e não está bom ainda, não é porque não conseguiu, é simplesmente porque não terminou. Tem pontos a serem percebidos, a serem analisados, a serem trabalhados. Depois de trabalhar todos os pontos, aí sim estará bom. Se não está bom, é simplesmente porque não terminou ainda. Faz sentido o que eu estou falando? Um sentido verdadeiro, um sentido real. Veremos então como a mesma pessoa, utilizando mais o hemisfério direito do cérebro, desenvolve o mesmo projeto. Aqui o ponto de partida e aqui o ponto de chegada. Tá? Dessa maneira, então, nós damos o primeiro passo em função de alcançar o objetivo. Se alcançou plenamente o objetivo,
Note que para o lado esquerdo do cérebro, o fato de não ter alcançado o objetivo logo na primeira investida é algo ruim. Mas para o hemisfério direito, é algo bom ou é algo ruim? Para o hemisfério direito do cérebro, é algo bom, porque ele tem uma visão relativa, comparativa, muito desenvolvida. E assim, note que ele percebe que já andou 5% e começa então a ficar motivado com o processo. O que faz o lado direito? Ele volta para a estaca zero? Não. Ele aproveita a experiência anterior, lança um olhar amplo sobre a experiência, busca com uma vontade verdadeira as diferenças que o afastam do objetivo a ser alcançado. E assim ele identifica essas diferenças, toma decisões, empreende a ação onde é preciso e não de forma aleatória, e mais próximo do objetivo ele se encontra. Ele torna a lançar um olhar amplo sobre a experiência, toma decisões, reavalia decisões tomadas, empreende a ação e mais próximo do objetivo ele se encontra. E assim ele vai avançando e a cada momento que ele avança, ele se sente mais motivado. E num dado momento ele depara com um obstáculo. No momento que se depara com o obstáculo para o lado esquerdo do cérebro, é algo terrível. Não deveriam existir obstáculos. Para o lado esquerdo, deveríamos ter todos os sinais verdes sempre. Já o hemisfério direito, não. Ele percebe que os obstáculos fazem parte dos projetos, fazem parte do processo. Se nós vamos sair de um bairro para o outro dirigindo, nós vamos encontrar sinais vermelhos. E o lado direito percebe que isso faz parte, na verdade, da lógica do trânsito, das regras do trânsito, que nos permitem, inclusive, chegar muitas vezes mais rápido e em segurança. Já o lado esquerdo, ele se incomoda muito com o sinal vermelho, porque ele entende que ele estará assim, perdendo tempo. E se bobear, ele começa a buzinar, para o carro da frente avançar o sinal. Ele tem vontade de passar por cima. E dessa maneira, o lado esquerdo se incomoda com os sinais vermelhos e com os obstáculos, que ele entende que o obstáculo o leva a investir mais tempo. E isso lhe incomoda muito. E o lado esquerdo do cérebro tende a manter todo o foco no obstáculo. Você já viu aquela poesia do Carlos Drummond de Andrade, que fala sobre uma pedra no caminho? Essa poesia nos faz perceber muito bem como o lado esquerdo do cérebro processa informações diante do obstáculo. Note que ele começa a sinalizar que tem uma pedra no meio do caminho. A pedra continua no meio do caminho. A pedra não saiu do meio do caminho. A pedra está incomodando muito. A pedra vem incomodando há muito tempo. A poesia do Carlos Drummond, eu não sei declamar, mas é mais ou menos assim. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei, na entranha de minhas retinas tão fatigadas, que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Mais ou menos isso, tá? Mas dessa maneira, depois vocês confiram. Mas note que essa poesia nos faz perceber como o lado esquerdo trabalha. Ele mantém todo o foco no obstáculo. Conhece pessoas que reclamam da mesma coisa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, reclamam da mesma coisa depois de aposentados que reclamavam antes de começar a trabalhar? Curioso esse processo. Em geral, quando reclamamos, nós solucionamos? Em geral, não. Já percebeu isso? Agora, por que nós não solucionamos quando nós reclamamos? Nós não solucionamos por uma razão simples. Fica atento a isso. No momento que nós reclamamos, certamente o lado esquerdo do cérebro está mais na liderança da ação. E qual é o objetivo do hemisfério esquerdo neste momento? É nos levar a uma análise ampla da situação para descobrir os possíveis caminhos para se alcançar os objetivos? Ou é nos afastar da análise com o objetivo de economia de tempo? Note que a predisposição do lado esquerdo é uma predisposição de fuga. Ele quer nos afastar da análise para economizar tempo. E por contrassenso, nos leva a perder tempo. Se tivesse feito isso. Se tivesse feito aquilo. Hoje a minha vida seria diferente. Hoje os meus resultados seriam outros. Mas por que você não fez? Porque há 30 anos atrás era algo muito difícil. E o mais interessante é que aquela sensação de dificuldade que a pessoa experimentou anos atrás era simplesmente uma sensação que o cérebro cria por uma razão específica, e você vai descobrir depois em próximos encontros. E dessa maneira,
nós vamos descobrir que dificuldade não é algo que existe de fato. Dificuldade, ela até existe como sensação, mas não é algo real. Se fosse realmente, o que é difícil para um, seria difícil para todos. Se fosse realmente, o que é difícil para uma pessoa na vida, seria difícil para sempre. No entanto, me parecia tão difícil, agora me parece simples. Olha só, agora eu domino essa área aqui do concurso público, sou capaz de gabaritar qualquer prova que estiver dentro deste conhecimento específico, me parecia tão difícil. Então, se dificuldade realmente existisse, nós teríamos uma unidade de medida para medir dificuldade. E uma das coisas que vai deixar de nos acompanhar durante o desenvolvimento dos nossos projetos é exatamente a sensação da dificuldade. Isso vai deixar de acontecer, assim como a ansiedade também. Mais para frente você vai descobrir por quê. Então, dessa forma, note que o lado direito, ele mantém o foco no objetivo, e o lado esquerdo frequentemente se perde em relação aos reais objetivos. Quer ver um exemplo disso? Um jovem, ele está aprendendo a jogar basquetebol e ele quer se tornar um profissional. Então ele assiste as grandes jogadas dos grandes mestres do basquetebol de todos os tempos. E ele simboliza o que é ser um bom profissional na área do basquete. Então ele vai para a quadra mais próxima, ensaia aquelas jogadas sensacionais, se aprimora em relação à técnica e no dia do jogo ele recebe a bola. No caso, a cesta está atrás dele, ele recebe a bola aqui. Ao receber a bola, ele passa a bola por baixo da perna, por baixo da outra perna, por trás das costas, dá 3 passos, um salto lindíssimo. Aí recebe um toco e perde a bola. Torna a receber a bola por baixo das pernas, por baixo da outra perna, por trás das costas, 3 passos, um salto belíssimo. Aí recebe um toco e perde a bola. Por quê? Ele se perdeu em relação aos reais objetivos. Qual é um dos principais objetivos num jogo de basquete? É fazer a cesta. E ele tinha que receber a bola, não dar nem um passo, simplesmente girar o corpo e arremessar. Nada além de receber, girar e arremessar. E assim ele se perdeu em relação aos reais objetivos. E quantas vezes isso acontece em nossas vidas? Inúmeras. E o lado direito, ele tem, por natureza, a capacidade de manter foco nos objetivos quando eles são claramente definidos. E dessa forma, o lado direito, a natureza do hemisfério direito do cérebro pode ser muito comparada à natureza da água. Não só pela imensa flexibilidade que a água é dotada, mas pela capacidade de encontrar passagens por onde parece não haver passagens. Vamos supor que você está no 12º andar de um prédio e olha para o chão onde você está pisando. Tem passagem para o apartamento de baixo? A princípio não, mas se empoçar água aí neste local, sim, daqui a pouquinho ela está minando lá do outro lado e o vizinho vai estar reclamando. Então note que a água encontra passagens por onde parece não haver passagens, até encontrar o lençol freático. E é assim a natureza do hemisfério direito. Muitas vezes ele encontra passagens de uma forma incrível. Parece ter um obstáculo intransponível, ele encontra uma passagem. E dessa maneira, o lado direito ele se mantém com foco no objetivo. E o obstáculo, para ele, não é nem bom nem ruim, é simplesmente o obstáculo. E assim, se ele não passa por cima, por um lado, ele passa pelo outro. Se não passa nem pelo um lado nem pelo outro, ele descobre uma forma de passar por cima. Não deu para passar por cima, ele passa por baixo. Não deu para passar por cima nem por baixo, ele encontra uma forma de remover o obstáculo. Não deu para remover o obstáculo, ele encontra uma maneira de perfurar o obstáculo, ou de passar por um caminho que parecia inexistente, mas existe. Ou então ele pode sair aqui do quadrado, ele vem por um outro caminho diferente, vem por aqui, e alcança o objetivo da mesma forma. Agora, ao transpor o obstáculo, o hemisfério direito se sente extremamente motivado. Transpor obstáculos é algo que motiva imensamente o hemisfério direito cerebral. Agora, dessa maneira, ele continua percebendo de forma ampla, avaliando por todos os ângulos, considerando todas as possibilidades, continua tendo os objetivos claramente definidos, identifica onde estão reais diferenças, empreende força onde é preciso, reavalia decisões tomadas, torna a empreender força com uma vontade imensa de aprimorar, de aperfeiçoar de forma ilimitada. E dessa maneira, ele vai avançando, 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 e num dado momento ele alcança o objetivo. Quando ele alcança o objetivo, o hemisfério direito ele tende a se manter altamente antenado em relação à realidade, em relação às novas realidades.
e ele é capaz de se readaptar ao longo de toda a vida. Enquanto o lado esquerdo, quando ele alcança o objetivo, quando ele chega às suas conclusões, ele tende a cristalizá-las e entender que as suas conclusões devem continuar sendo válidas por toda a vida. 50 anos depois, a pessoa entende que aquelas conclusões devem continuar sendo válidas. Ele prefere, na verdade, entrar em guerra contra o resto do mundo, empunhar a espada e tentar fazer com que o mundo volte a ser o que era. Não sei se você já ouviu coisas como essa. Ah, nos meus tempos o mundo era bom. Nos meus tempos o mundo funcionava. Agora está tudo errado. A juventude que chegou, virou mundo de perna para o ar. E o mais curioso, que aquela pessoa que relata, nos meus tempos, ela se refere como se este tempo em que ela vive não fosse o tempo dela. Se nós temos um senhor de 120 anos de idade, o tempo dele é hoje. A era da informação, da globalização, do conhecimento, este é o tempo deste senhor. Mas nós nos referimos aos nossos tempos como aqueles lá do início da juventude. Momento que o lado esquerdo do cérebro construiu as representações simbólicas acerca do mundo. E ele entende que essas representações simbólicas devem continuar sendo válidas. Então, dessa forma, o lado direito ele continua, na verdade, tendo imensa capacidade de readaptação. E diante deste processo, a pessoa muitas vezes chega a conclusões equivocadas, que parte, na verdade, dessa percepção do lado esquerdo do cérebro, às vezes muito imediatista. E então a pessoa olha e diz, puxa vida, eu parei e não cheguei lá. O fulano prosseguiu e chegou, o ciclano também, o beltrano também. No caso, como estamos falando em concurso público, mas pode ser em qualquer outro projeto, olha só, o fulano foi aprovado, o ciclano foi aprovado. No terceiro, o beltrano, ele levou 4 anos, mas foi aprovado. Puxa, por que eu desisti? Quer saber de uma coisa? Descobri o segredo. Essa é uma percepção superficial, tá? Descobri o segredo. O segredo é a força de vontade. Foi isso que eu não tive persistência. O fulano teve força de vontade, continuou, o ciclano, o beltrano, conseguiram. Eu não tive força de vontade. Essa é uma percepção do hemisfério esquerdo cerebral, que simplifica tudo, tá? E dessa forma, então, o segredo não foi somente a força de vontade. Foram muitas coisas. Foi a capacidade de definir com clareza os objetivos, o poder de perceber o contexto em que estava inserido, de identificar onde estão as reais diferenças que o afastam do objetivo a ser alcançado, de tomar decisões, de empreender a ação, de se planejar para a ação, de avançar passo a passo sem deixar pendências, sem lançar olhar superficial, mas sendo olhar amplo sobre a experiência, sem voltar à estaca zero, mas avançando do ponto em que está em diante. Então, muitos foram os segredos e os pontos preciosos e importantes. A capacidade de trabalhar bem com as emoções durante o processo, de transpor os obstáculos. Mas o lado esquerdo resume, foi a força de vontade. E ele diz, quer saber de uma coisa? Agora eu vou tentar de novo. Mas agora vai. E é interessante que às vezes a pessoa não está percebendo o contexto em que está inserido. Ela começou a se preparar para um concurso público, que saiu de repente o edital, ela teve 2 meses para preparação, e é óbvio que 2 meses não é tempo hábil para, na verdade, se construir todos os conhecimentos necessários para aprovação. E dessa forma, então, se ela está ali no processo, ela tem que entrar no jogo para ganhar. Isso é fundamental. Sempre se entra no jogo para ganhar. Mas a pessoa tem que ter a consciência do contexto em que está inserido. E ela sabe que ela está indo para a prova dominando 60% dos conteúdos. Ela não domina 100%, mas ela vai para passar e ela pode ser aprovada assim mesmo. É claro que pode. Quantos casos assim? Mas se a pessoa não for aprovada, o que faz muitas vezes o cérebro? Faz com que a pessoa entre numa concha, a pessoa fica triste, fica magoada, não quer falar com ninguém, fica ali 4 meses, 6 meses agora dentro da concha. Quando ela começa a sair da concha, porque ela era simplesmente uma pessoa otimista, simbólica, ela começa a sair da concha, e sai um outro edital, de uma outra área diferente, não tem nada a ver com aquela área que ele estava estudando. E ele começa de novo a se preparar. Aqueles conhecimentos que ele estava construindo, ele já está, de certa forma, esquecendo algumas coisas e começa numa outra área diferente. De novo, com 3 meses, 2 meses para participar da prova.
Note que o lado esquerdo, frequentemente, ele nos coloca em percepções que são um pouco superficiais, devido às suas decisões muito imediatistas, de acordo com a praticidade, de acordo, às vezes, com a percepção superficial. E dessa forma, então, descobri o segredo foi a persistência, agora eu vou começar de novo, mas agora vai. E aí ela, então, começa novamente, tá? Qualquer projeto na vida, eu estou falando sobre concursos, mas entenda que isso é para qualquer outra área na vida, tá? Dessa forma a pessoa fala, agora vai, agora ninguém me segura, agora eu vou ter força de vontade. E o lado esquerdo do cérebro, então, ele está agora predisposto a ter força de vontade, a se esforçar. E aí, então, ele dá o primeiro passo em função de alcançar o objetivo. Alcançou plenamente? Não. O que faz o lado esquerdo? Lança um olhar superficial, diz, vou tentar de novo, e volta para a estaca zero. Novamente, ele empreende força, chega mais próximo. Nesse momento, ele lança de novo um olhar superficial, diz, vou tentar de novo. Lá na terceira vez, ele já estaria dizendo, tentei, mas não consegui. Mas dirá tal coisa? Não dirá tal coisa. Por quê? Ele está predisposto a fazer o quê? Se esforçar. Daí nasce o termo força de vontade. Porque o lado esquerdo do cérebro, ele tem que fazer força para ter vontade de continuar. O hemisfério direito tem força de vontade? Muitos talvez estejam respondendo, né? Quando eu faço essa pergunta, no auditório, vários levantam as mãos. Talvez você tenha dito, tem. Na verdade, o lado direito do cérebro, fique muito atento agora, ele não tem força de vontade. Ele tem vontade. É vontade mesmo de alcançar os objetivos. Uma vontade verdadeira, genuína, real. Né? Ele, na verdade, ele entrou no processo e a vontade é tanta de alcançar o objetivo que ele é capaz de mergulhar no que faz, de fazer tudo o que é preciso, de se dedicar com satisfação, com engajamento. Tá? E dessa forma, então, note que o lado esquerdo do cérebro, ele começa a se esforçar. Ela fala assim, mas agora eu vou até o final. Agora ninguém me segura. Mas agora vai. E começa essa engrenagem, que às vezes é extremamente pesada. E às vezes, no meio do caminho, a pessoa, chega, não aguento mais, e joga tudo pro alto. Já viu isso acontecendo? Já passou por isso em algum momento? E a pessoa joga tudo pro alto, mesmo com toda a predisposição de continuar. E às vezes não. A pessoa vai realmente até o final. Mas quando chega ao final, aí nós ouvimos discursos mais ou menos como esse. Olha, se quiserem chegar onde cheguei, vão ter que se esforçar muito. Vão ter que lutar muito. Porque não existe nada nessa vida sem muita luta, muita labuta, muita guerra, muito esforço, muito sofrimento. Se ralarem muito, se esforçarem muito, se sofrerem muito, talvez cheguem onde cheguei. Já ouviram discursos como esse? E há discursos um pouco diferentes, de pessoas que dizem, olha, se quiserem chegar onde cheguei, aproveitem o grande momento, que é o momento da caminhada. Curtam este momento. Busquem pelas informações que estão faltando, construam os conhecimentos necessários, estabeleçam as alianças, se planejem para a ação, que eu tenho certeza que vocês vão chegar onde querem chegar. Nos vemos no topo. Acredito em cada um de vocês. Já ouviram um discurso como esse? São discursos mais raros. Agora, são discursos que, na verdade, partem de qual modalidade de percepção? A pessoa que tem um discurso dessa natureza utilizou mais qual hemisfério cerebral? Mais o hemisfério direito do cérebro. E ele curtiu a caminhada. Então, ele entende, na verdade, né, as coisas de uma forma diferente. A jornada foi prazerosa. Ele olha para trás e tem prazer de lembrar. Agora, a pessoa do primeiro discurso utilizou mais qual hemisfério cerebral? Mais o hemisfério esquerdo do cérebro. E dessa forma, utilizando mais o hemisfério esquerdo do cérebro, ele teve a sensação realmente de muita luta, muita labuta, muita guerra, muito sofrimento. Isso é verdade, é algo verdadeiro para ele. Ele acredita nisso, ele viveu isso. Então, para ele entende que todo mundo vai ter que sofrer da mesma forma, ter o mesmo tipo de sofrimento, vai ter que experimentar a dor do crescimento.
É uma realidade, porque o lado esquerdo do cérebro esteve mais na liderança da ação. Então, mais interessante que conseguir as coisas com muito esforço, muita luta, muita labuta, é conseguir as coisas com satisfação, com engajamento, fazendo tudo que é preciso, com a vontade verdadeira de construir conhecimentos, de buscar pelas informações que faltam, de identificar onde estão diferenças, empreendendo força onde é preciso. Quer ver uma diferença entre uma pessoa que utiliza mais o lado esquerdo no estudo e uma pessoa que utiliza mais o hemisfério esquerdo cerebral? A pessoa que é um estudante e está se preparando para o concurso e ele decidiu que vai estudar de 8 até as 10 da noite. Quando dá 10 horas, se ele está utilizando mais o hemisfério direito do cérebro, ele tem que fazer uma força tremenda para parar de estudar. Ele não tem vontade de parar, a vontade de continuar, de virar à noite. Aí ele tem que fazer força para parar, porque ele precisa de descansar para o dia seguinte. Agora, se o mesmo estudante estiver utilizando mais o hemisfério esquerdo do cérebro, é curioso, porque quando dá 15 para as 10, começa a guardar o material. Ele começa a guardar o material, vai guardando tudo, junta todo o material, né, ajeita tudo, fala, o que aprendi, aprendi. O que eu não aprendi, eu não aprendo mais. Aí fecha o livro. E aqueles 15 minutos finais se tornam um tempo de total desperdício. E antes dos 15 minutos ele estava olhando no relógio. E parecia que o relógio não passava, o ponteiro não andava. E ele estava ali, toda hora ele olhava ali no digital. E é incrível a sensação de que o tempo não passava. Muito esforço, muita luta, muita labuta. Mas se a pessoa utiliza mais o lado direito, ela faz tudo o que é preciso, com muita satisfação. E isso é um diferencial incrível. Eu vou gostar muito de ouvir seu relatório mais à frente, me contando as diferenças que você vai experimentar. E dessa maneira, então, muitas vezes se confunde a pessoa que utiliza mais o lado esquerdo do cérebro com o otimista simbólico. Porque se pergunta a uma pessoa que utiliza mais o lado direito do cérebro, você vai alcançar o objetivo? Ele diz, vou. E ele diz com tanta segurança, tanta autoconfiança, que as pessoas às vezes se confundem. E falam, poxa, que legal conhecer uma pessoa assim igual você, tão otimista. Né? Eu gosto de conhecer pessoas otimistas assim. E note que, na verdade, ele não é um otimista. Ele está num nível muito diferente do otimista simbólico. Vamos tentar entender o que é um otimista. Um otimista é aquele que considera somente as possibilidades ótimas. O que é um pessimista? O pessimista é aquele que considera somente as possibilidades péssimas. Tanto um quanto o outro só vê um lado da moeda. Concorda comigo? Agora, uma pergunta. Qual é o hemisfério cerebral que é pessimista? Se você responder o lado esquerdo do cérebro, correto. Qual é o hemisfério cerebral que é otimista? Talvez você tenha respondido o hemisfério direito. Mas essa é uma percepção um pouquinho equivocada. Vamos lá. O lado esquerdo do cérebro, se ele construiu mais símbolos ótimos ao longo da vida, ele se torna otimista. E se ele construiu mais símbolos péssimos ao longo da vida, ele se torna pessimista. O que é melhor, ser pessimista ou otimista? Na maioria das vezes, ser otimista costuma ser melhor, mas nem sempre. Vamos supor, a pessoa está construindo um prédio, falta areia, vai levar 3 dias para o areal entregar a areia que está faltando. E dessa maneira, então, a pessoa vai ter a obra parada por 3 dias. Aí, de repente, não, faz o seguinte, não para não, coloca areia da praia mesmo. Mas não vai cair o prédio, não. Ih, cai nada, coloca. Esse é um otimista. Né? Exemplos de otimista. Vamos supor que seja um secretário de segurança, ele tem que entrar numa área que está dominada por um poder paralelo, e dessa forma ele tem que conseguir, na verdade, recuperar o espaço. Ele resolve levar um buquê de flores e pedir o pessoal para se retirar. Muito otimista. Nem sempre o otimismo é bom. Exemplo de otimista ainda. A pessoa simplesmente sai o edital e ela, eu vou passar de toda forma e com certeza eu já estou aprovado nesse concurso. E ela começa a estudar um mês antes. Mesmo sabendo que não tem todo o tempo necessário para a construção do conhecimento, note que se ela está no jogo, ela tem que estar ali para ganhar. Mas vou enfrentar a seleção brasileira, é o time de futebol aqui do bairro. Vou entrar só para participar. Não, se entramos no jogo, entramos para ganhar. Mas eu vou ganhar o jogo? Eu não sei, mas a possibilidade de ganhar estará maximizada. Isso não resta a menor dúvida.
Agora, se nós não ganharmos, nós temos que ter a consciência que fizemos o melhor que nós poderíamos ter feito. E temos que sair dali com a consciência que estamos muito mais preparados para o próximo jogo. E dessa forma, então, o otimista, eu vou passar, com certeza, eu já estou aprovado. E se porventura ele não for aprovado, pode acontecer dele ser e dele não ser. Se ele não for aprovado, aí ele se desmorona. Porque ele era simplesmente um otimista. Ou então ele é pessimista. Não adianta, eu não vou nem tentar. 2 meses de estudo, nem tentar. Quantas são as pessoas que estudaram 1 mês, 2 meses e foram aprovadas? Casos até de pessoas que não estudaram nada, foram lá e foram aprovados. Não adianta que isso não existe. Isso aí tem que ter QI, tem que ter quem indique. Aí depois ele vai vendo um colega passando, outro passando, outro passando, outro passando. Então, dessa forma, esse é o pessimista. Na verdade, vamos dar um exemplo, um pessimista e um otimista. Há crianças brincando próximo de um poço destampado. O pessimista está longe, vendo a cena. O otimista, perto das crianças. O pessimista, ele fica desesperado, porque ele entende, então, que as crianças vão cair no poço, não há dúvida. E ele começa a gritar, segura, pelo amor de Deus, segura as crianças. E ele entra num nível de desespero total. E ele fica paralisado, não consegue fazer mais nada, porque ele tem a certeza que não vai dar tempo dele chegar e as crianças vão cair. Então ele grita bem alto para o otimista tomar uma atitude. E o otimista olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, olha o escândalo que o fulano está fazendo. Vê se tem cabimento um escândalo desse. As crianças já estão brincando aqui, já tem 5 minutos, não caíram até agora. Se não caiu até agora, não cai mais não cai nada. Esse é o otimista. Agora, há a possibilidade das crianças caírem no poço? Há a possibilidade de não caírem no poço? Há também. Se o objetivo é a segurança das crianças, o que fazer? Podemos tampar o poço, cercar o poço, tirar as crianças dali. Quantas medidas podem ser tomadas? Medidas que, na verdade, levarão à segurança das crianças, que é o objetivo. Então, a pessoa que utiliza mais o hemisfério direito cerebral, ele não é nem pessimista, nem otimista. E às vezes é confundido com o otimista pelo nível de autoconfiança. Porque o lado direito do cérebro, ele sabe que vai alcançar os objetivos. Isso não é num espaço de tempo, é em outro. Isso não é por cima, é por baixo. Não é pelo um lado, é pelo outro. Se não é removendo o obstáculo, é passando entre ele, ou saindo do quadrado e vindo para outro caminho. Mas ele alcança os objetivos. E essa autoconfiança leva as pessoas a confundirem e entenderem que, na verdade, ele é otimista. Não, ele é realista. O hemisfério direito é capaz de perceber a realidade de forma ampla. E essa capacidade do hemisfério direito de perceber a realidade de forma ampla é o grande diferencial. Porque ele avalia todas as possibilidades das crianças caírem no poço, de não caírem, de funcionar, de não funcionar. Ele considera todas as possibilidades, visualiza por todos os ângulos de visão possíveis. E assim, visualizando por todos os ângulos de visão possíveis, ele descobre os caminhos mais interessantes com um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, um plano F, para alcançar os objetivos e se torna um realizador que resolve, que alcança objetivos, que faz com que as coisas passem a existir, que as coisas funcionem, passa a ter imensa capacidade de criar novas realidades. Então, para finalizar, eu vou contar para vocês uma piada que o Jô Soares contou há tempos atrás, quando tinha o seu programa. Diz que havia o maior otimista do mundo e o maior pessimista do mundo. Ambos foram chamados para um programa de entrevista em televisão e primeiro falou o otimista depois de suas 2 semanas para fazer os seus cálculos. Olha, de acordo com os cálculos, eu pude concluir que o mundo vai acabar. Vai acabar e vai acabar em titica de galinha. Nossa, ficou todo mundo horrorizado. O que vai dizer então o pessimista? E o pessimista então disse, olha, tem que concordar com o nosso caro colega. O mundo realmente vai acabar e vai acabar mesmo em titica de galinha. Deu uma pausa, mas tem uma coisa. Concluiu. Vai acabar em titica de galinha, mas vou avisando desde já. Vai faltar titica. Não vai ter titica para todo mundo não. Então devemos ser nem pessimistas, nem otimistas, mas sim capazes de perceber a realidade de forma ampla, sendo então realistas. Mas não realista no sentido que nós ouvimos ao longo da vida. Ao longo da vida nós ouvimos o seguinte, seja realista, coloca os pés no chão. Você não está vendo que tem que ter talento, não é para você, cada macaco no seu galho.
É cada um no seu quadrado. Seja realista. Coloca os pés no chão. Esse não é realista. Esse é realista? Pense bem, ou é pessimista? Nós ouvimos a palavra realismo, ou realista, perdão, ao longo da vida com a conotação do pessimismo. Então, devemos, na verdade, ser realistas no sentido amplo da palavra realista, capazes de perceber por todos os ângulos de visão possíveis, de definir com clareza objetivos, para que possamos nos tornar, então, realizadores. Então, convido você a vir para a Universidade do Cérebro e desenvolver essa competência maior de utilizarmos 2 hemisférios cerebrais de forma consciente, de forma voluntária, se tornando assim um realizador. Nos vemos então no próximo vídeo.